Graça e paz, queridos. Uma ótima tarde. Deus abençoe vocês aonde quer que vocês estejam. Está começando mais um programa RamaCast, o seu programa de podcast da comunidade Ramá de Xerém. E é com muito prazer, com muita alegria que seu irmão, pastor Marcos Paulo, está aqui para apresentar. E eu hoje não estou sozinho, estou recebendo meu mano, pastor, doutor Hugo Ramos. E aí, meu mano, tudo em paz, tudo tranquilo? Sim, tudo em paz, graças a Deus. É um prazer imenso estar aqui novamente, né? Aqui no podcast Ramá, né? E estamos aí, né? Para mais um momento aqui de troca de ideias. Que bom, como anda a vida? Tu tá meio sumido, tá assim... Tá difícil de encontrar. Não, O que você anda fazendo a vida, como que tá as coisas, os projetos? Na verdade, assim, o que acontece? Às vezes a gente se envolve em tantos projetos que acaba o tempo ficando um pouco escasso. Mas sempre que sobra um tempinho, a gente procura os amigos e tenta ali botar o papo em dia, não é isso? Esse é meu amigo de resenha, de cafezinho, sai do fora, a gente se encontra e a gente tem uma história juntos aí, é uma longa história juntos, e isso é uma grande bênção, é bom ter amigos. Mas como sempre, pastor Hugo, nós começamos esse programa colocando nas mãos do Senhor nossa vida, tudo que será falado aqui. Hoje um tema muito especial, vamos falar sobre escola bíblica dominical. E ele é professor de escola bíblica dominical, né? Participa efetivamente na igreja, é um dos pastores auxiliares do pastor lá da igreja, e eu tenho certeza... Carlos Marques. Pastor Carlos Marques. O nome da igreja é? Ad Sempre. Ad Sempre. A igreja Assembleia de Deus Central do Pilar. Muito bom. Então nós vamos orar, vou pedir ao meu caro pastor Hugo que ore ao Senhor, e nós vamos colocar diante de Deus nossa vida e a sua vida também. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso aqui, é o qual vamos falar do teu reino, das tuas coisas, ó Pai. Pai amado, Pai querido, obrigado porque o Senhor nos deu um dia abençoado e agora nós estamos aqui à noite, Amém. né? Fazendo esse trabalho. Muito obrigado. Só temos a te agradecer, Pai, que esse trabalho venha de encontro, Senhor, às necessidades dos ouvintes, ó Pai. Que o que for dito aqui, Senhor, seja para edificação da vida de todos aqueles que vão estar ouvindo esse programa, Pai. Toma nossas vidas nas tuas mãos, continua nos abençoando, porque somos dependentes de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom. Pastor, doutor Hugo, é mais pastor, é mais doutor, essa vida, como que tá essa vida, doutor Hugo? Eu tento conciliar, né? Eu tento conciliar sempre colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Inclusive ontem nós estávamos numa reunião. Sim. E eu falava sobre a importância de se colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E daí serão acrescentadas as demais coisas, né? Então, assim, eu tento, dentro das minhas possibilidades, priorizar sempre o reino de Deus. Eu acho que esse é um dos segredos da vida, né? Enquanto nós estamos aqui nesta terra. É verdade. Você tem um projeto também, né, que priorizando o reino de Deus, você faz o Sopão já há alguns anos, né? Sim. E sem holofotes, sem patrocinadores diretos, de vez em quando que algumas pessoas ajudam, mas durante muitos anos você vem fazendo esse trabalho. Fala um pouco pra gente como começou esse projeto, como começou esse desejo de servir sem ser visto. Na verdade, esse projeto ele já vem desde 2013, né? E a gente está fazendo esse trabalho. E uma coisa interessante que aconteceu na época, que isso me veio à mente, né? Pelo Espírito Santo de Deus. E o que acontece? Eu disse assim, olha, Senhor, se o Senhor quer que eu faça esse trabalho, então o Senhor precisa me dar condições. Eu quero. Foi até um pouco meio abusivo da minha parte, mas eu acho que esse tipo de abuso, né, até agrada a Deus, sabe? É um abuso assim, um abuso, vamos botar um abuso santo,
se é que existe isso. E eu disse para Deus, olha, Senhor, eu vou começar esse trabalho, mas antes de começar esse trabalho, eu quero que o Senhor me dê uma Kombi. E detalhe, eu não quero Kombi velha, não. Exigente. Incrível. Eu não quero uma Kombi velha, não. E eu também quero um local para ser a sede do trabalho. Por incrível que pareça, né, acabou que a nossa conversa levou para esse caminho. Num domingo, um mês depois, mais ou menos, eu acordei pela manhã e aquilo era muito forte na minha mente. Vai na feira comprar a Kombi. Que loucura, né? E aí eu falei, poxa, mas eu não quero sair hoje, eu quero ficar em casa. Vai lá comprar a Kombi. Eu falei, tá bom, se você tá falando, eu vou obedecer. E eu fui. Cheguei lá na feira, tinham 3 Kombis. Uma Kombi semi-nova, essa minha Kombi, né, que foi comprada, e uma Kombi velhinha. Eu falei, essa velhinha eu não quero. E a nova também não faço questão. Seria essa aqui, né? E esse testemunho, eu acho que vai edificar a vida de pessoas. Porque quando você decide verdadeiramente, de coração, fazer a obra do Senhor, Ele traz as condições, né? E aí o que aconteceu? Eu fui em cima do vendedor da Kombi, o nome dele é até Max. Eu falei assim, qual é o valor dessa Kombi? Ele falou assim, 22 mil na época. Em 2000 eu comprei essa Kombi em 2013. 22 mil. E eu falei assim, caramba, eu só tenho 12 mil. Era aquele dinheiro que era para tudo. Para comida, para o escritório. Era a minha reserva para bancar as coisas do mês. Falei assim, não, mas eu vou apostar tudo. E aí eu peguei e falei para ele, olha, eu não tenho o dinheiro todo, mas na quarta-feira você vai lá no escritório, dei meu cartão para ele, que eu vou te fazer uma proposta. Aí saí da feira. Eu não precisava comprar Kombi nenhuma, que eu já tinha meu carro, minha moto e tal, mas era para obra. E aí fui embora, já com aquele pensamento, tomara que ele não vá. Porque os 12 mil eram o único dinheiro que eu tinha. E aí veio aquele negócio, você vai dar, eu pensando comigo, né? Eu dou os 12 mil e dou mais 5 cheques de 2 mil. Aliás, você estava lá no dia. Eu estava? Lá no fórum, nesse pacote aí que eu tô falando. Você vai se lembrar. Aí tá. Quarta-feira, minha secretária falou, o seu Max tá aqui. Ah, meu Deus, esse cara apareceu mesmo. Ele veio. É porque às vezes quando Deus tem um propósito, Deus tem um trabalho para ser realizado, Ele faz acontecer. E é até uma coisa que às vezes a gente fica meio na dúvida. Pô, será que vai? Será que não vai? Mas Deus vai e realiza. E aí, o que aconteceu? Quando a secretária falou isso para mim, veio uma voz e falou assim, você não vai dar 5 cheques de 2, não. Você vai dar 2 cheques de 5. Imagina, você tem 12 mil reais, você pega e investe aqueles 12 mil reais numa Kombi que você nem precisa, que é para obra, e fica sem nada, literalmente sem nada. Foi um ato que, humanamente falando, é uma loucura. Mas essas loucuras Deus se agrada. É um negócio interessante. Eu sou testemunha viva disso. Aí o que aconteceu? Falei assim, não, eu não posso. Eu lutando comigo mesmo. Falei, eu não posso fazer isso. Eu já vou ficar sem dinheiro nenhum. Ainda vou assumir mais 2 parcelas, 30, 60 de 5 mil reais. Como assim? E ele já tinha aceitado? Não, isso foi antes. Quando ele entrou, a voz falou isso para mim. Você não vai dar 5 cheques de 2, você vai dar
2 de 5. Ou seja, 5 de 2 já era difícil. 2 de 5 piorou. E aí, falei, tá bom, eu vou fazer o que... Aí falei para ele, ô Max, eu vou ser muito direto com você. Minha proposta é a seguinte, eu te dou 12 mil reais e te dou 2 cheques de 5 mil. Naquela época eu usava muito cheque, né? Sim, sim. Aí ele olhou assim, mas no fundo eu tava pensando assim, tomara que ele não aceita, porque depois eu compro essa Kombi. Mas quando Deus está no negócio, não tem jeito, vai acontecer. Eu aceito. Eu aceito. Falei, ai meu Deus do céu. Senhor, misericórdia. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Como é que vai ser? Eu fiquei literalmente nas mãos de Deus. E pastor Marcos, esse é o melhor momento. Quando você está literalmente na mão do Altíssimo. Verdade. Você diz, olha, eu não tenho para onde ir. E sem falar que isso era uma confirmação de um chamado, de um Sim, propósito, de um propósito, trabalho. Aí o que aconteceu? Ele tinha um sócio. Ele falou assim, olha, eu tenho um sócio. Ainda bem, o sócio não vai querer, quer ver? Aí o sócio falou, olha, você pega os 12 mil, me dá 11, você fica com 1 e o restante você recebe dele. Aí ele falou, tá bom. Pasme. Esse camarada foi lá, pegou os 2 cheques, eu dei os 12 mil a ele, fomos pro cartório, passamos o carro pro meu nome. Ninguém faz isso. Né? Mas quando Deus está num negócio, a coisa flui de uma maneira... Sabe? Extraordinária, né? Extraordinária. E... Sabe o que eu digo? Eu costumo dizer assim, quando algo é de Deus, Deus vai por caminhos que ele não deixa dúvidas de que foi ele. Sim, sim. E isso é a prova de que foi ele, porque você não tinha, em tese, os valores. Não. Fez uma proposta que seria, entre aspas, muito mais difícil, mas que era a direção de Deus. E me lembra o povo, no Êxodo, capítulo 13, a Bíblia diz que o Senhor os levou pelo caminho que era mais longe. Sim. Mas ali no caminho mais longe estava a provisão de Deus, estava a mão do Todo-Poderoso, né? Sim. Interessante. Mas aí, o que aconteceu? Peguei o carro, fiquei sem nenhum centavo na conta, fiquei literalmente duro, como diz aí popularmente, e falei, Senhor, agora é eu e o Senhor. Passou-se 30 dias... Pulei para lá, pulei para cá, consegui pagar a primeira. Bom, me livrei da primeira. Aí veio a segunda. Na segunda parcela, aí é esse lance que vai entrar você. Você não lembra, mas eu me lembro. Eu vou lembrar agora. Aí o que acontece? Eu tinha que pagar o cheque na segunda-feira. E na quarta-feira, eu tinha R$48 na conta. E aí eu falei, Senhor, eu não comprei essa Kombi para mim, essa Kombi não é minha, essa Kombi é sua, é para sua obra, essa Kombi não vai ganhar dinheiro. Tanto é que ela não ganha, ela faz uma coisinha aqui, outra ali, mas não é aquela coisa de ganhar dinheiro, não sobrevivo daquilo ali. Então, eu apostei todas as minhas cartas, assim, no bom sentido, nessa situação. Então, pagar essa Kombi é responsabilidade sua, não é minha. Não é minha. Agora, pastor Marcos Paulo, para se ter uma conversa dessa com o Altíssimo, com Deus, o nível de comunhão tem que ser muito grande. Tem que ser muito grande. E a vida espiritual, ela é cheia de níveis. Você vai acrescentando. Cada momento você sobe um degrau, sobe um degrau. E aí, fiz essa oração. Falei, não. Deus vai prover. Fui resolver um problema no fórum. Encontrei com um amigo lá, um amigo nosso em comum. Não vou citar o nome dele aqui. Que ele era conciliador lá no juizado. Ele, doutor,
o senhor tem algum processo aí que tá para sair? Cara, incrível. Falei, rapaz, eu tenho 3 processos que tá para sair. É tipo assim, sairia um mês depois. Sim. Antigamente tinha isso, né? Tinha. Hoje... Aí, me dá os números. Aí eu passei os números para ele. Pasme. Foi no outro dia, eu saí de lá com os mandados. E aí entra você. Ali no saguão do juizado, embaixo, no primeiro andar, eu encontrei você. Você tem muitos anos, tá? E aí você sabia da história, da Kombi e tal. A gente sempre... Eu tô começando a me recordar. Aí você falou comigo, eu falei assim, aqui Marcos, ó, consegui resolver o negócio da Kombi. Aí você falou assim, mas eu não sei se você sabe, mas os bancos estão em greve. Você lembra disso? Não, mas eu lembro de alguma coisa assim a respeito de atendimento, que aí nós fomos lá e eu acho que quem nos atendeu... Não, essa história é outra. Aí já é outra? Não, essa história da Kombi, você não estava comigo no banco não, quem foi fui eu. Escuta o que aconteceu. Sim. Aí, moral da história, você chegou e falou para mim assim, mas os bancos estão em greve. Humanamente falando, era isso aí mesmo. Ou seja, você está com mandado, mas você não vai ter como pagar na segunda-feira. Aí eu virei e falei assim, olha, eu não sei o que Deus vai fazer, mas que um milagre vai acontecer. Aí você falou assim, por que você não entra em contato com esse camarada, fala com ele, para segurar os cheques, e quando os bancos reabrirem, você desconta e paga ele. Eu falei assim, não vou fazer isso. É um caminho, né? Você até tentou me ajudar, é uma possibilidade. Eu falei assim, mas não vou fazer isso, não. A responsabilidade é de Deus. E segunda-feira esse débito vai ser pago. Rapaz, tava naquela época, na fé mesmo. Tava no azeite. Mas escuta. Igual na escola bíblica dominical, vocês vão ver. Aí, fui caminhando, não tem ali o Itaú? Sim. O Itaú, aí tem um posto do lado do Itaú. Claro. Pastor Marcos, o Espírito Santo de Deus falou literalmente no meu ouvido. Vai lá dar entrada no mandado. Eu falei, meu Deus, como? Se eu já sei que o banco está em greve, eu vou fazer o que lá? Aí eu falei, tá bom. É tipo Pedro, né? Eu já joguei a rede, já fiz tudo. Passei a noite tentando pescar. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Mas pela tua palavra eu vou. E aí eu fui. Chegando lá no banco, tudo escuro. Só aqueles guarda lá. Falei, Senhor, misericórdia, mas eu creio que vai acontecer um milagre. Aí cheguei no banco, falei, bom, naquela época eu não tinha a maturidade espiritual que eu tenho hoje. Então eu imaginei, bom, vou lá passar o cartão, tirar meu extrato, e de repente entrou um dinheiro, não sei de onde, mas isso não existe. Porque se esse dinheiro entrou de uma forma de erro, alguém ficou sem o dinheiro, e Deus não trabalha dessa forma. É verdade. Mas naquela época eu não tinha maturidade espiritual para entender isso. Mas eu fui. Cheguei lá uns R$48. Falei, meu Deus. Cara, esse testemunho é incrível, viu? Aí, falei, bom, Deus é Deus. E Ele pode acabar com essa greve agora. Olha que maluquice. A fé é coisa para os doidos, não é para pessoa natural, não. Você está no sobrenatural. E no sobrenatural o milagre acontece. Aí eu fui lá no guarda. Falei, meu amigo, me diz uma coisa, qual é a previsão dessa greve acabar, hein? Falei, doutor, bota aí mais uns 15 dias. Falei, meu Deus do céu. O milagre não vai acontecer dessa forma. Mas eu sabia que ia acontecer o milagre. Cheguei na porta do banco para ir embora, né? Alguma coisa me segurou ali. Eu fiquei ali. Falei assim, não, eu não posso sair daqui sem esse milagre. Não posso. Tem que acontecer alguma coisa. Eu tô ficando angustiado. Mas esse testemunho é forte.
Rapaz, sabe o que aconteceu? Uma menina, você sabe que a gente sempre ia lá trocar os mandados, né? Entregar os mandados. Eu tinha uma amizade com uma menina baixinha lá, funcionária. Daqui a pouco a menina vem. Tinha vindo lá, não sei de onde. Aí esbarrou comigo na portaria. Ali na entrada, né? Sim, claro. Aí. E aí, doutor, tudo bem? Aí eu. Tudo bem. Não tá bem, não. Eu falei pra ela. Não tá bem, não. Mas por que não tá bem, doutor? Olha só, eu tenho 5 mil reais para pagar na segunda-feira. Tô com 3 mandados aqui para dar entrada e vocês estão em greve. Poxa, eu não posso estar bem. Aí ela, esse que é o problema do senhor? Eu falei, então me dá os mandados aqui que eu vou dar entrada pro senhor. Ela pegou os mandados, deu entrada e na segunda-feira foi pago a Kombi. Por que eu estou contando esse testemunho antes da gente entrar na questão da escola dominical? Quando o propósito é de Deus para a sua vida, ouvinte, queridos ouvintes, milagres vão acontecer no percurso. E é preciso que a gente entenda isso. Verdade. Esse testemunho, se eu for falar à luz humanamente falando, eu fui um louco. Você me avisou. Os bancos estão em greve. Então, não tinha por que eu ir lá no banco. Mas eu obedeci. Então, aonde está o segredo da vitória em Cristo? Na obediência. Ouviu aquela voz, te trouxe paz, vai e faz, ainda que seja uma coisa louca para os homens. Certo? Muito bom. Tá aí, testemunho forte do doutor pastor Hugo Ramos. Deus faz esses moveres assim tremendos, né? E aí começou o projeto do Sopão através da utilização lá da Kombi que foi adquirida. Sim. Hoje ele vai com a Kombi, vai com o caldo e várias pessoas ajudando, né? Que eles chamam dos guerreiros de Cristo. De Cristo. Eu ia falar os guerreiros da fé. Não, os guerreiros de Cristo. E é um Temos braço evangelístico poderoso onde ele vai demonstrar amor. Eu já tive a oportunidade, até da Noite do Carinho, a gente se encontrar lá e ver ele entregando com todo amor. Há quantos anos? 11 anos. Tem 11 anos que você faz o Sopão, né? Há 11 anos fazendo o Sopão, demonstrando amor por aquela comunidade. Isso é algo maravilhoso. Mas vamos lá, gente. A escola bíblica ela surgiu na Inglaterra no século XVIII. Chegou ao Brasil no século XIX. E praticamente as Assembleias de Deus, né, foi a precursora, vamos dizer assim, da implantação da escola bíblica dominical. Dizem que é a maior escola do mundo, a escola bíblica dominical. E é fundamental. Doutor Hugo, pastor Hugo, como você vê qual a relevância da escola bíblica dominical, sobretudo na ótica das Assembleias de Deus? Bom, a escola dominical ela faz parte de um pilar que, na minha opinião, mantém a estrutura da congregação. A congregação ela vive de louvor, oração e palavra. Então, esse tripé, ele mantém a igreja. Uma igreja que não tem palavra, ela tá capenga. Uma igreja que não tem louvor e adoração também tá capenga. E uma igreja que não tem oração também tá capenga. Então, essa igreja, ela funciona com esse tripé. E na parte da palavra, né, se não tiver ninguém para ensinar, vai ficar difícil. Por quê? Porque as mensagens, pastor Marcos, elas são passadas nos cultos. Domingo, né? Tem lá na minha igreja, por exemplo, é domingo e quarta-feira. Sim. É praticamente a conta gotas. Não tem uma sequência. E o nosso cérebro, tá? Nós temos as duas memórias. Temos a memória consciente e o subconsciente. A memória subconsciente é aquela memória rápida. Nós estamos fazendo isso aqui hoje, tá na memória do consciente.
Mas, dependendo do que acontecer aqui, o nosso cérebro vai entender que é relevante e vai jogar para o subconsciente, tá? Então, assim, e o subconsciente, ele trabalha, né, para guardar, o cérebro trabalha com a repetição. Então, se uma igreja estiver só trabalhando em cima do conta-gotas, que é as mensagens de domingo e a mensagem de quarta ou de quinta, ou do dia da semana, Sim. pelas nossas atividades diárias, no outro dia, ou talvez 2, 3 dias depois, a pessoa não se lembra de mais nada. Isso é constatado, não estou aqui inventando nada. E a escola dominical, ela vem para trazer um outro cenário. Ela traz uma sequência. Traz né? uma sequência. Por exemplo, lá na nossa igreja, nós atualmente estamos estudando os 4 evangelhos. Que, aliás, foi uma coisa que Deus colocou no meu coração, porque o meu pastor me deixou livre para decidir qual o tema, como seria. E aí foi colocado isso na minha mente, através do Espírito Santo, para estudar os 4 evangelhos. Eu acho que um cristão, ele precisa saber, conhecer a fundo os passos do mestre, né? Porque senão, como é que ele vai acompanhar os passos do mestre se ele não sabe qual é o caminho, qual é o direcionamento? Vocês lá trabalham com as revistas? Não. Não trabalham com as revistas? Não. Então nós temos 2 modelos de escola bíblica dominical. Os que trabalham com a revista, Sim. que aí é temático, né? Tem algumas revistas geradas pela CPAD. Né? Isso. E, no caso, as que não trabalham com as revistas. Né? Qual a diferença? Que você vê assim, a diferença precípua? Bom, a diferença é que a revista ela tem uma visão. Uma visão, claro, uma visão bíblica, mas uma visão diferenciada. Né? Já você estudando na palavra, ali você está na visão real de Cristo. Tá? Entendeu? Então essa é a diferença. E você não leva para o culto a revista, você leva a Bíblia. Então você está levando ali o seu material, no culto normal, o seu material que você está estudando. Entendi. E uma coisa interessante que eu tenho observado lá na igreja, e a maioria lá nós temos o hábito da oportunidade. Né? Não sei se lá na Ramá é assim, mas nós temos o hábito da oportunidade. E eu tenho observado que muitos dos que têm oportunidade estão trabalhando dentro daquilo que eles estão aprendendo na escola dominical. Entendi. Agora, uma pergunta. É uma pergunta até porque acho que seria legal a gente fazer uma distinção. A revista, ela vem pela implantação do pastor presidente, como sem a revista ela vem parte do pastor presidente, ou a ideia de trabalhar com a revista ela vem da convenção? Como que é acordado? Porque assim, a maioria das Assembleias de Deus, posso estar errado nesse sentido, acho que a minoria talvez trabalhe sem a revista. Que eles têm a revista, por exemplo, meu pai é da Assembleia de Deus, e ele tem a revista do adulto, a revista do jovem, né? Tem a revista do professor, divide em aluno professor, sendo jovens, adultos, e salvo melhor juízo, acho que eu já vi de criança também. E ali vem o estudo temático, né? Que vem acompanhando uma sequência. Quando não tem a aplicação da revista, essa sequência, como que coordena essa sequência? São 2 perguntas em uma. É a convenção das Assembleias de Deus que traz o modelo, o direcionamento temático, ou é a igreja que tem essa liberalidade de escolha? E a respeito da revistinha, com a revista ela não direciona melhor? Então, vou te responder logo a primeira pergunta. Sim. Porque lá na nossa igreja, na verdade, nós somos uma igreja independente. Então, nós não estamos filiados a essa convenção. Nossa convenção é outra, tá? Então, a gente não tem esse segmento obrigatório da mesma revista, sim. Tá?
E na segunda pergunta, sobre a sequência, né, no estudo, nós já terminamos ali o livro de Mateus. E antes de Mateus, eu tive a preocupação de nós estudarmos o período testamentário, que é o período intertestamentário, que é o período entre o Antigo e o Novo. E nós aprendemos muito. Foram 400 anos que Deus não usou os seus profetas, não se manifestou. E a gente pôde dar um mergulho ali na história, tá? E isso não está na Bíblia. Não tem ali, se você pode observar, que tem algumas Bíblias que tem quatro folhas em branco. 4 folhas em branco, representando os 400 anos que não houve manifestação de Deus na Terra. Entendeu? Então, depois entramos, eu tive essa preocupação de fazer esse estudo, ficamos um mês estudando esse período intertestamentário, e para os alunos entenderem a sequência, e depois entramos em Mateus, e eu vou te falar, tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção, porque a leitura bíblica, ela é uma leitura que, se você não criar o hábito, ela se torna uma leitura enfadonha. Sim, sim. E até complexa. Deixa eu fazer uma abordagem aqui interessante. Sim. Porque nós temos alguns livros intertestamentários, que foram livros escritos nesse período que chama-se o período do silêncio de Deus, né? Sim, sim. Entre aspas. E temos o livro de Tobias, Judite, Baruque, Siraque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria e o acréscimo a Esther, Daniel e Baruque. São os livros desse período, livros históricos alguns, porém eles não fizeram parte do compêndio bíblico, Sim. Considerados como livros inspirados por Deus. Até porque era o período que Deus não havia manifestações, né? Até que veio o Novo Testamento, e aí a gente dá início ali no livro de Mateus, etc. Eu acho fundamental a ideia de a igreja ter um cronograma bíblico para se ler. Nós temos aos domingos a consagração, o que para nós equivale à escola bíblica dominical. Muda-se o nome, mas a visão é a mesma. A visão é a mesma. Nós estudamos a Bíblia durante o período da consagração. É orientado que os irmãos estejam indo, aconselhável, fazendo seus propósitos em jejum, se consagrando a Deus. Depois, no nosso caso, em Xerém, a gente faz o de jejum junto. No sábado? Domingo de manhã. Domingo de manhã. Às 8 da manhã a gente se encontra, vai até às 10 da manhã, e ali a gente estuda a Bíblia. Apenas a Bíblia. No nosso caso, em Xerém, nós fazemos a leitura do calendário bíblico. Temos um calendário bíblico que diariamente ele é distribuído, e diariamente a gente lê entre 3 e 4 capítulos por dia da Bíblia. Bom. Considerando que ao final do ano a gente vai ter lido a Bíblia toda. Então, aos domingos de manhã nós damos um auxílio aos irmãos fazendo a leitura da Bíblia, tirando dúvidas. A pessoa que está acompanhando o calendário bíblico vai poder fazer perguntas também. Tem sido muito interessante e tem sido bem edificante. Já há alguns anos nós temos feito isso. Orientamos que os irmãos leiam a Bíblia. E o calendário bíblico ele é para apoiar, ter uma disciplina mínima, porque o brasileiro, é provado isso, o brasileiro ele não tem o hábito, a prática de leitura. O brasileiro ele tem dificuldade na leitura. Então, quando vem uma proposta que vai disciplinar a pessoa a ter que ler, aí a coisa fica mais séria. Então ela precisa de um apoio, de uma ajuda. Que aí vem a ideia do professor. No nosso caso, os pastores, os líderes, eles se tornam professores para poder ajudar na leitura e ensinar as escrituras sagradas. Como você é professor de escola bíblica dominical ali, quais são as responsabilidades do professor na sua preparação, na sua capacitação? Qual é o requisito mínimo para um professor de escola bíblica dominical? Olha, pastor Marcos, na verdade, isso é um chamado. É um chamado. Uhum.
Dentro da igreja tem vários chamados, né? E tanto é que a gente vê a pessoa que cuida lá do salão, da igreja, cuida das coisas, aquilo é um chamado, ela faz aquilo com amor, né? E levando em consideração que quando você está dentro do seu chamado, vem uma capacitação divina. É uma coisa incrível, mas vem. E a Bíblia, ela é uma leitura que tem que ser revelada. Porque as entrelinhas da Bíblia é que vão realmente fazer a diferença. Ou seja, muitas das vezes você não consegue entender o que está escrito ali, porque tem algo ali em oculto que vai ser revelado. Mas você tem que ler, você tem que tentar meditar, tem que tentar... É o que eu falo sempre lá. Não adianta vocês lerem a Bíblia como um livro comum. É um livro espiritual. Então você tem que ler aquilo ali e pedir a Deus que seja revelado o que está ali, o teor dali. Responsabilidade do professor de escola dominical. Conduzir o povo com ensino, através da palavra. E antes de passar para o povo, ele tem que se preparar, obviamente, ele tem que estudar e buscar também, né, capacitação. Agora, também tem um outro aspecto, que é o aspecto da santidade. Não adianta você querer, a pessoa querer cumprir o seu chamado sem santidade, sem buscar a santidade. Eu tenho certeza que se a pessoa estiver em pecado, o próprio Deus não vai permitir que ela faça aquele trabalho. Para a gente explicar para quem está assistindo, sim, é necessário a leitura da Bíblia, e a santificação é a prática da Bíblia, aquilo que você aprendeu. Isso. A gente costuma dizer para o novo convertido assim: você precisa praticar aquilo que você já aprendeu do Evangelho. Pratique. Né? Timóteo, o livro de Timóteo, né, 3,16, deixa eu só confirmar aqui, 2 Timóteo 3,16 diz assim: temos a confirmação que as escrituras elas vêm de Deus. Por quê? Diz assim o texto bíblico: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É fundamental que nós tenhamos como disciplina a leitura da Bíblia, vontade de ler para conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus e pôr em prática. E aquele que vai ensinar, ele tem que ter a leitura e a prática, né? Sim. Ele tem que ir praticando para conduzir, para ensinar os outros como ler, como buscar as referências bíblicas, as coisas mais básicas, né? Sim. Seja ali o índice bíblico, como procurar um texto bíblico. Depois, aí vai, como você disse, que é cada estágio, a pessoa vai crescendo um pouquinho. A pessoa vai evoluindo. Vai evoluindo, aí ela vai aprender como manusear a Bíblia, localizando por temas. Aí vai ter uma Bíblia de estudo, aí você vai ensinando: olha, essa Bíblia aqui ela é um pouco melhor por causa disso, daquilo outro. A linguagem da Bíblia, né, que vai ser utilizada. É um trabalho maravilhoso. Eu amo o que eu faço. Já estou 1 ano e meio lá na igreja fazendo esse trabalho. E, enfim, eu tenho um compromisso de levar a igreja até o livro de João. Então, são os 4 evangelhos, entendeu? Vocês usam lá de maneira didática, assim, ilustrações, fotos, figuras, imagens, para ficar mais lúdica a aula, para compreensão melhor? Tem esse hábito ou apenas o texto? Não, é o texto mesmo, e a gente vai meditando na palavra. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, vamos nos transportar para lá agora. Então, tem um milagre e tal, aí a gente se transporta para lá e a gente imagina aqui, cria. Olha, eu sei que a igreja, a escola dominical é um diferencial muito importante para qualquer congregação, né? E eu fui criado nesse ritmo. Minha origem é presbiteriana e eu sempre fui aluno de escola dominical e eu sempre gostei disso.
desse trabalho. Hoje, para honra e glória de Deus, estou ministrando, né, na escola dominical, mas eu já sentei também na cadeira para aprender, né? E até hoje a gente está aprendendo, né? Toda vez que você ensina, você primeiro aprende, entendeu? Então é um setor, né, um ministério da igreja muito importante. Você acha importante montar de maneira em caráter ou excepcional, ou extraordinário, ou regular mesmo, se for, a escola bíblica dominical para pastores, para líderes? Por exemplo, você tem a igreja e aquela escola bíblica dominical é para os líderes, para os pastores. Eu participei de uma reunião muito interessante em São Paulo, e lá há reuniões específicas para o pastor, para que o pastor cultue. Cultuar é um culto específico para pastores, né? Os pastores se reúnem e eles vão cultuar a Deus juntos. Você acha importante, um exemplo, a escola bíblica dominical para pastores? Eu acho importante, dependendo da circunstância, tá? Por exemplo, o pastor que ele não... Hoje nós temos muito isso. Tá? Pastores que não fazem seminário, pastores que não aprendem, não buscam aprender, não buscam evolução no crescimento, né, do aprendizado. Então esses pastores sim deveriam estar participando ali da escola dominical também, ainda que separados, né, num outro tipo de diálogo, não um diálogo de um aluno que está começando agora, né? Agora, o pastor que ele é formado por um seminário, que conhece ali as nuances do evangelho, já passou pelos 4 evangelhos, já passou pelo livro de Atos, já passou por Gênesis. Então, eu entendo que essa pessoa deveria ser, sim, uma escola dominical, mas preparando-o para fazer o trabalho de ensinamento. Seria uma escola de líderes, né? Uma escola de líderes. Para capacitar. Nós temos um livro para botar essa questão em prática. Temos um livro que é muito indicado, inclusive o pastor Érico indica para os obreiros, chama-se Todas as Doutrinas da Bíblia. Eu acho que, diante de um cenário de proliferação eclesiástica de igrejas, todos os nomes variados e muitas denominações, muitas igrejas, seria importante que tivéssemos um critério para a questão da preparação para exercer liderança, seja de escola bíblica dominical, seja liderar uma igreja local, auxiliar, etc. Termos uma capacitação trabalhando todas as doutrinas da Bíblia, né? Para que esse obreiro, esse pastor, ele aprenda as coisas basilares a respeito das doutrinas bíblicas. Isso iria evitar muita distorção, muita heresia, evitar heresias, iria evitar muitos ensinamentos, alguns que descambam até mesmo para a parte maligna, né? Enfim, interpretação equivocadas. Seria fundamental que nós tivéssemos uma escola de preparação bem objetiva para líderes, né? De repente, a escola bíblica dominical para líderes poderíamos chamar de escola de líderes, formação de líderes. Tem igrejas que levam isso muito a sério, que preparam de maneira objetiva os seus líderes, né? Agora, como dividir, o doutor Hugo, pastor Hugo, a faixa etária de idade? Porque você leciona lá, são todos juntos ou é dividido faixa etária de idade? Como você vê a importância dessa separação para que haja uma comunicação mais apurada, uma comunicação devida à fase de juvenil, à fase infantil, à fase adulta? Como que divide essa questão da faixa etária de idade ou todo mundo fica junto? Olha, seria ideal que cada um tivesse a sua sala. Eu, por exemplo, fui criado, né, lá em Governador Valadares, em Minas Gerais. Lá tinha a escola dominical da igreja, dos adultos, dos adolescentes, dos jovens e das crianças. Então tinha essa divisão na igreja presbiteriana. Mas se não for possível fazer isso, porque às vezes o público da igreja é tão pequeno que você não tem nem como fazer essa divisão. Né? E também não tem professores para tudo isso. Às vezes nós temos aí várias igrejas que estão reduzidas. Isso aí já até é um outro assunto, né? De repente até para um outro momento.
Mas nós estamos vivendo um momento onde está havendo muita, vamos dizer assim, o povo se dividiu em muitas outras igrejas e tem segmentos, né, não vou aqui citar nomes, que estão vivendo um entretenimento. Esqueceram a palavra, esqueceram os requisitos basilares do cristão e estão mais para o entretenimento. Então a pessoa chega dentro da igreja, o que menos interessa é a palavra. Mas aí coloca louvores, muitas das vezes, que nem edifica, louvores que não louvam a Deus. É interessante falar sobre isso, eu vou pedir que você não esqueça aí para continuar, sim. Mas o que o Dr. Hugo, o pastor Hugo está falando é uma coisa real. Existem lugares que você vai, são aqueles louvores agitados que as pessoas ficam dançando, às vezes não sabem nem o que estão cantando, e a ideia de edificar é edificar a fé. O louvor não edifica a vida da pessoa. Levá-la à presença de Deus, aquela música não leva à presença de Deus. Não. Às vezes a pregação é autoajuda. Ali mais é emoção. A pessoa se derrama, chora, isso, aquilo, mas ela não tem a base. E a base é a palavra. Perfeito. A base é a palavra. E eu não estou falando de mim isso, não. A Bíblia fala sobre isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Outra passagem. Medita na palavra de dia e de noite. E não se desvie dela. Então, aonde é que está esse ensinamento nessas instituições que estão se criando por aí? Então, hoje nós estamos vivendo um momento, eu costumo dizer isso, pastor Marcos, que nós temos nós temos o judaísmo, temos o cristianismo e criaram um segmento do meio. Eu pego o que me interessa do cristianismo e jogo aqui. Eu pego o que me interessa do judaísmo e jogo aqui. Existem várias igrejas que trabalham com os símbolos judaicos realmente. Sim. São muitos símbolos. Algumas igrejas nós vamos e chega lá, tem várias imagens do judaísmo, algumas práticas, inclusive, que você fica assim falando. A gente não vai entrar nessa seara porque o alvo é a escola dominical. Mas isso destoa do que a palavra diz, do que realmente, por isso que os 4 evangelhos precisa estar gravado aqui na mente, para você não se desviar daquilo que o mestre ensinou. Entende? Então, é preciso, lá em Mateus, me falha a memória, o versículo diz assim, olha, vocês fariseus, hipócritas, vocês não entram no reino de Deus e também não permite que ninguém entre. Por causa das suas doutrinas. Então nós estamos vivendo meio que isso atualmente. As pessoas não querem saber da palavra, não estão querendo seguir os passos de Cristo, estão querendo saciar as suas questões emocionais. O versículo que você leu, Mateus 23:13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens e vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos locais aí que trabalham na solução de problemas. Tipo assim, eu vou para lá porque lá Deus vai me dar um carro, Deus vai me curar. Eu vou para a igreja hoje para buscar minha bênção. E tudo isso... Quero uma resposta. E tudo isso, sabe o que é isso? Falta de conhecimento da palavra. E exato. Nós temos aquela passagem também que diz, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. E aí é onde entra a escola dominical para dar uma sequência, né? Para dar uma sequência. Você vê como é importante isso. Martinho Lutero, né? Ele era padre, né? E passavam para ele, né?
passavam para ele o ensinamento a conta-gotas. Um dia, olha que história interessante, um dia ele recebe uma Bíblia, consegue uma Bíblia, e aí ele começa a meditar na palavra e se converte. E aí o que fizeram com ele? Deixaram ele preso durante 12 anos. E a única exigência para ele ser posto em liberdade era ele parar de pregar, parar de falar do evangelho. E aí sabe o que aconteceu? Ele não parou, ficou preso 12 anos. Ele escreveu, se não me falha a memória, 120 livros dentro da prisão. Uma coisa interessante. Tremendo, né? O conhecimento libertou uma pessoa do cativeiro. Muitas pessoas hoje estão no cativeiro por falta de conhecimento. Não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, né? Aí eu volto lá para o testemunho, só para concluir. Tudo aquilo que eu falei foi baseado no conhecimento que eu adquiri. Perfeito, perfeito. Então, quando você adquire conhecimento, você consegue resultados. E eu vou explicar por quê. Por exemplo, nós somos advogados. Para a honra e glória do Altíssimo. Nós viemos numa situação bem difícil. Éramos improváveis. Para quem não sabe, o doutor Hugo, pastor Hugo, ele foi borracheiro, isso, foi policial militar, paraquedista, foi coveiro já. Ainda não, mas coveiro pode ser que um dia eu ainda vou. Mas o que acontece? Eu até me perdi que eu estava falando aqui. Você falou que para a honra e glória do Senhor Jesus, nós somos advogados. Estava falando da importância do conhecimento. Sim, sim. Mas é fundamental. Não, agora eu me lembrei. O que acontece? É que ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim. Nós advogados, vou voltar onde eu estava. Nós advogados, quando vamos solucionar um problema, a gente pega, né, entrevista a pessoa conta o problema dela, né, o direito que ela acha que tem. A gente pega, transcreve isso para o papel ou para o computador, né, hoje tudo é eletrônico, né, virtual, e a gente manda para o juiz. O juiz vai pegar, vai avaliar aquilo ali e vai na lei. Ele vai na lei. Se tiver na lei ou na jurisprudência alguma coisa que ele possa apoiar para dar o direito da pessoa, ele vai dar. Mas ele não vai dar porque ele é bonzinho, ele vai dar porque está na lei. No início a gente diz que tem presente ali o fumo boni iuris, a fumaça do bom direito. Isso, né? Eu sempre digo isso, olha, parece que a fumaça do bom direito está em seu favor. Vamos ver se o juiz reconhece. Mas o interessante disso daí é que na vida espiritual, pastor Marcos, também é assim. Mas que isso, pastor? Primeira coisa, nós vamos contar para Deus o nosso problema, aquilo que está nos afligindo. Depois, nós vamos fundamentar. Senhor, eu estou passando por isso, mas a sua palavra me diz que acontece isso, que eu tenho esse direito. Então, Senhor, faça a justiça no meu caso. E aí, vai para uma avaliação, né? E a palavra é que vai te garantir a vitória. Olha a importância de você conhecer a palavra. Aí, na avaliação, não, realmente está na minha palavra. E se está na minha palavra, eu tenho que dar para ele. Dar para ele o direito dele. Dar a bênção para ele. Né? Então, a petição secular, ela é bem parecida com a petição espiritual. Né? E tem uma passagem bíblica que diz: pedis, não recebeis, pois não sabes pedir.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Dá no mesmo. Vai esbanjar nos vossos deleites e prazer. Exatamente. Então, tem que ter um conhecimento da palavra, né, para você poder alcançar e melhorar. Por isso que a escola dominical, ela tem a sua relevância, a sua máxima relevância dentro de uma congregação. E às vezes eu tenho visto algumas congregações aí que estão até abolindo a escola dominical. A questão do horário também é importante, né? Tem igrejas que põem a escola bíblica dominical às 5 da tarde, muito próximo do horário do culto. Já ajuda, né? A pessoa vai participar da escola bíblica dominical e depois vai para o culto. Agora, a tradicional é na parte da manhã, né? O pessoal reúne na parte da manhã. Pastor, doutor Hugo, eu quero te agradecer pela sua presença. Foi maravilhoso esse bate-papo, né? Nós percebemos que o tempo às vezes fica curto, né? Sim, a gente precisava de um pouco mais de tempo para poder discorrer sobre alguns outros aspectos, também fazer outras perguntas, mas o tempo nos cobra. Se você fosse deixar um aconselhamento para um professor de escola bíblica dominical, em seguida um aconselhamento para um aluno de escola bíblica dominical, o que você falaria para essa pessoa agora? Fica ali de frente para a câmera e perdão. E fala para essa pessoa especial de Jesus aí. Bom, você falaria para o professor e para o aluno? Bom, primeiro eu vou falar para o professor. Irmão, seja qual for o seu nível, se você tem chamado, o seu chamado vai até você. E não adianta correr. Conselho que eu vou dar para aqueles que têm chamado de mestre, né? Santifique sua vida. Esse é o primeiro conselho. E se aperfeiçoe no conhecimento a cada dia, que com o tempo Deus vai te colocar exatamente aonde você deve estar, que é ensinando, ok? Para o aluno, olha, você que está caminhando, que está achando difícil, você que não tem o hábito de estar meditando diariamente na palavra, seja aluno da escola dominical, mas incomode muito o seu professor, leve perguntas. E com o passar do tempo, o conhecimento vai penetrando na sua mente, no seu coração, e com certeza haverá uma grande transformação, porque a palavra tem poder de transformar vidas. Muito bom, muito bom. Muito bom. Meu cara, como que eu te encontro? Deixa aí o endereço da igreja, deixa o seu telefone, dias de reunião, deixa o seu Instagram, Facebook, sinal de fumaça, como que te encontra? Bom, primeiramente eu estou como membro, né, pastor auxiliar, como o pastor Marcos já falou, da igreja Assembleia de Deus Central do Pilar. É uma igreja roxinha que tem lá na rua 5 de julho, 323. Dia de cultos lá é domingo, né? Que é o tradicional, de 18 às 8, às 20. E temos a escola dominical de 17 às 18 horas. Você é o nosso convidado de estar indo lá, né? Assistir aí a nossa escola dominical e o culto, tá? Tenho certeza que vai abençoar muito sua vida. Me encontrar. Eu tenho um estabelecimento profissional ali na rua Antônio Freitas 184, Circular, Caxias, onde eu trabalho como advogado. Se alguém precisar de alguma coisa naquela região ali, estamos à disposição. E também posso falar dos guerreiros? Fala dos guerreiros, mas fala o seu telefone primeiro. Vou falar. Temos o trabalho de 15 em 15 dias lá no centro de Caxias, perto da comunidade do Lixão ali, na calçada mesmo do supermercado, né? E você é nosso convidado, tá lá indo lá, né? Somando lá com a gente. E vou deixar meu telefone. Meu Facebook é Hugo Ramos de Oliveira e o meu telefone é 21 964
060649. Muito bom, muito bom. Quero agradecer você pelo carinho. Meu mano, muito obrigado. Foi uma bênção tê-lo aqui. Eu que agradeço. Você que está assistindo aí, eu também quero deixar aí o contato. Eu estou começando uma rede social, né? Pastor Marcos Paulo, canal do YouTube. Bacana. Ali você vai encontrar as mensagens, né, que a gente tem trazido, onde a gente tem pregado, a gente tem compartilhado a palavra de Deus. Você pode estar indo ali e se inscrevendo no nosso canal do YouTube. É só colocar Pastor Marcos Paulo. Desejando ainda, pode estar também na nossa rede social. É só botar Ramá Xerém. E para o podcast é só colocar RamaCast, que já vai sair o nosso podcast para você. Você vai se inscrever em nosso canal. Tá bom, gente? Meu telefone, 0 operadora 21 981547342. Tem um livro em breve aí saindo, né? Na verdade, vamos fazer o lançamento do livro Acreditar Sempre. Esse livro, já que você está me dando a oportunidade, nós devemos estar lançando, já está em mãos. Sim, sim. Né? Vamos lançá-lo agora em abril, onde nós vamos estar colocando numa editora não, uma livraria lá no centro do Rio de Janeiro. E estará lá exposto à venda durante 90 dias. Muito bom. Olha, me convida para o lançamento. Eu quero estar lá adquirindo primeiro e também o livro com dedicatória e tudo. Amém. Tá bom? Meu mano, muito obrigado. Para você que está aí, muito obrigado. Deus abençoe. Te dê uma semana de paz e prosperidade. Como sempre, eu quero finalizar com Apocalipse, capítulo 21, no verso 4, que diz assim: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.